Galera, vamos trabalhar hoje com as diferenças entre a função do primeiro e segundo grau. Então, tentar fazer da forma mais detalhada possível para tirar todas as dúvidas. Mas caso ainda persista alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou entrar em contato. Então, vamos definir bem as características. Primeira coisa, qual a diferença entre ser função do primeiro ou do segundo grau? A diferença consiste em qual o formato da equação que é a base da função. A base da função é uma equação. Quando eu trabalho com primeiro grau, significa que na equação que eu estou trabalhando, a maior potência da letra desconhecida é 1. Por exemplo, aqui, x mais 12 igual a 20. Qual é o expoente do x? Nossa, não tem nenhum número. É zero? Não, não é zero. O expoente, quando não aparece, é 1. Tem mais alguma letra com expoente nesse caso aqui? Não. Então, aqui é uma equação do primeiro grau. Segundo caso, eu tenho x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. O maior expoente que eu tenho aqui é o 2. Então, a característica desta equação é ser uma equação do segundo grau. Eu vou deixar abreviado aqui, primeiro, segundo grau. Vocês já vão entender. Outro exemplo aqui. X ao quadrado menos 870 igual a 30. O maior expoente é o 2. Então, aqui também é um caso de equação do segundo grau. X menos 6 igual a menos 13. O maior expoente do x não aparece nenhum número, então é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Tá? Perceberam qual que é a diferença? É o maior expoente. Ah, e se tiver um expoente 3, é uma função do terceiro grau. Se for um expoente 4, função do quarto grau, e assim por diante. Sempre o maior expoente define o grau da função ou da equação. Mas a gente vai trabalhar para o nosso concurso só com primeiro e segundo grau. R mais 100 igual 210. Aqui não tem x, então não é uma equação? Não tem problema de ser outra letra. Continua com as mesmas características de uma equação. Apesar de aqui não ser um x, ser um r, é um valor desconhecido, que a gente vai chamar de incógnita, e é um valor a ser descoberto. Qual o maior expoente desta equação? É, no caso, o 1. Então, é uma equação do primeiro grau, que no r tem o número 1. T ao quadrado menos 8t mais 16 igual a 0. Aqui eu tenho t, então a variável é t, a letra desconhecida é t, mesma coisa se fosse um x, só está mudando a letra. O expoente maior é o 2, então é uma equação do segundo grau. Aqui eu não escrevi grau, mas vocês já vão saber que eu estou falando do grau da equação, tá? Então, primeira coisa, diferenciamos quando é uma equação do primeiro e do segundo grau, certo? Agora, o que vem a ideia de função? Quando a gente trabalha com essa palavra função de uma equação, a gente vai trabalhar com mais características do que a equação. A equação em si, ela vai se resumir a eu achar um valor desconhecido. Por exemplo, aqui, x mais 12 igual a 20. Qual o número desconhecido nesse caso aqui?
Qual o número que encaixa nessa solução? O número que somado com 12 vai dar 20. Claramente que a única opção é o 8. Então, o x é igual a 8. Então, a gente fala que a solução é 8, ou a raiz da equação é 8, ou o zero da equação é 8. O zero, essa palavra zero é mais para função, né? Mas quando a gente está falando de equação, a gente usa mais os termos a solução ou a raiz da equação. Isso é mais utilizado, tá? Ok. Quando eu estou falando com equação, basicamente é uma das únicas coisas que a gente faria, a solução. Quando eu trabalho com função, eu vou analisar coisas mais detalhadas. Por exemplo, eu posso aplicar essa equação em um gráfico. Qual o formato desse gráfico? Ele é uma reta, é uma curva, é um círculo, é crescente, é decrescente, é constante. Então, eu tenho mais características, eu tenho um domínio, contradomínio, então eu tenho mais características na análise quando eu falo de uma função. Se eu pegar aqui a do segundo grau, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Quais os valores desconhecidos? Quando eu trabalho com equação do segundo grau, eu posso ter 3 situações. A primeira situação, não ter uma raiz real, pode acontecer. Segunda situação, ter apenas uma solução, um número só, que vai fazer as características da equação. Ou a terceira opção, ter 2 soluções. Então, as soluções são 0, nenhuma, uma solução ou 2 soluções, ao máximo. 3 soluções já não tenho. Para ser 3 soluções, teria que ter equação de terceiro ou grau maior. Tá? Por exemplo, aqui, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Quais são as soluções dessa equação? Então, eu já vou adiantar o caminho para vocês. Uma dessas soluções vai ser 2. Então, eu vou fazer o teste. 2 ao quadrado mais 2 menos 6 é igual a quanto? O que eu fiz aqui? Aonde tinha o x, eu substituí por 2, porque eu já sabia que era uma solução, né? Mais para frente, a gente vai aprender como que faz todas as soluções. Mas aqui eu adiantar um caminho, só para vocês terem a noção de como que se diferencia uma equação da outra. Então, vamos resolver. X ao quadrado é 2 vezes 2, 4, mais 2 menos 2 menos 6 é igual. 4 mais 2 é 6. 6 menos 6 é igual a 0. Então, deu certo, ó, porque eu queria uma resposta igual a 0. Fechou. Então, 2 é uma solução. Será que tem mais alguma solução? Adianto para vocês também tem. Tem o número menos 3. Menos 3 é uma solução. Quando o número é negativo, convém a gente deixar entre parênteses para não ter problemas com o jogo de sinais. Então, tem menos 3 ao quadrado, menos 3, menos 6, igual. Menos 3 ao quadrado, o que significa? Você vai fazer o produto menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9 positivo. Por quê? Porque 3 vezes 3 é o valor 9. E depois o jogo de sinais, negativo com negativo em uma multiplicação, o jogo de sinais me fala que é positivo. Então, dá positivo 9. Depois aqui eu tenho mais e entre parênteses, menos. Qual que fica o jogo de sinal entre um positivo com um negativo? Sinais diferentes, a minha resposta é negativo. Não importa quem é maior ou menor.
nós estamos trabalhando com um jogo de sinais aqui, em uma espécie de multiplicação, não está claramente, mas é uma multiplicação, então eu tenho um jogo de sinais que sinais diferentes, a minha resposta é negativo, negativo 3 e negativo 6, que eu estou trabalhando. Então, eu vou repetir o 9, não preciso colocar o mais aqui, só o valor 9, positivo, é obrigatório só quando é negativo, mas positivo não é obrigatório colocar o sinal. Menos 3, menos 6. Como eu devo pensar quando eu tenho dois números negativos? Aqui não é uma multiplicação, nem uma divisão, então não é jogo de sinal aqui, tá? Tem que fazer a operação de soma ou subtração. Então, pode-se pensar o seguinte, eu tenho uma dívida de R$3, então meu saldo está negativo. Eu vou fazer mais uma dívida de R$6. Eu vou quitar a minha dívida? Não, eu vou continuar devendo. Então, se eu continuo devendo, é um sinal negativo. Dívida significa sinal negativo. Então, se eu devia 3 e fiquei devendo mais 6, então, na realidade, eu estou devendo agora 9. 9 menos 9 é 0. Fechou. Mais uma solução. Então, são as duas soluções da equação. 2 e o menos 3. Ok? Quem quiser pode tentar achar uma outra solução, mas não vai encontrar, porque no máximo são só duas, e essas duas soluções são os números menos 3 e... Ficou muito fechadinho. Menos 3 e 2. Tá. Depois a gente vai aprender também a fazer essa linguagem aqui, ó. S de solução entre os números menos 3 e 2. Significa que menos 3 é uma solução e 2 é uma solução. Esse símbolo, ele tem o nome de chaves. Entre chaves, menos 3 e 2. Não é 3,2, né? É o valor menos 3 e o valor 2. Se você quiser colocar um ponto aqui, um ponto e vírgula para separar, fica até melhor ainda. Ok? Vocês vão perceber o seguinte, ó. Se eu multiplicar essas duas soluções, ó, menos 3 vezes 2 deu menos 6. Isso é uma coincidência? Não é uma coincidência. Vocês vão perceber mais para frente que sempre que eu trabalho com uma equação do segundo grau, que ele está com o número acompanhando x ao quadrado aqui, 1, né, que não aparece, mas é a mesma coisa que eu tiver no número 1 aqui, quando eu multiplico as raízes, as soluções, vai me dar um valor menos 6, ou o valor que tiver isolado. Isso vai sempre acontecer, tá? Agora, se aqui fosse um 2 no lugar do x ao quadrado aqui, aí eu já teria que fazer um outro processo. Mas se está começando com x ao quadrado, só observar o final que as soluções a gente vai encontrar pelo produto, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Esse outro exemplo aqui. X ao quadrado menos 870 igual a 30. Como que eu resolvo isso daqui? Esse aqui é um pouco mais fácil. Eu tenho uma equação aqui que ela está faltando um termo, tá? Porque se você comparar nessa linha de cima, eu tinha 3 elementos antes do sinal de igual. Aqui eu só tenho 2 elementos, então ela não está completa. Quando ela não está completa, ela é mais fácil para ser resolvida. Nesse caso aqui, é só eu deixar o x ao quadrado isolado. Esse 870 eu vou passar para o segundo lado da equação e eu vou trocar o sinal dele. Ele era negativo aqui, agora ele vai passar positivo. Então, eu vou ter 30 mais 870. Então, o valor do x ao quadrado é 900. Como que eu vou descobrir quais são os valores que vai me dar 900? Então, você tem que achar
um número que elevado ao quadrado vai dar 900. Então, temos duas soluções. A primeira solução, que eu vou chamar de x1, é o valor menos 30. Por que menos 30? Se você perceber, 30 vezes 30 é 900. Negativo com negativo é positivo 900. Então, está correto. Esse x1 é uma solução. O x2 é o valor 30, só que positivo. Tá? Aqui não precisa colocar mais 30, mas também se quiser colocar, não tem problema. Então, são as duas soluções desta equação que não é completa. 30 negativo e 30 positivo. Ok? Se eu quiser escrever no formato de solução, ó, S é igual, entre chave, menos 30 e o 30 positivo, tá? Também é uma forma de se escrever, ou x1 e x2 também é uma forma de se escrever. A terceira, quarta. X menos 6 igual a 13. Qual o valor que encaixa? Logicamente que é igual a x a menos 7. R mais 100 é igual a 210. Né? Só adiantando o processo, o valor que vai se encaixar é apenas o 110. T ao quadrado menos 8t mais 16 igual a zero. Então, já vou dar um macete, ensinar um macete para vocês. Como aqui não tem um número na frente do t, da letra desconhecida, para mim achar uma solução, primeiramente eu vou trabalhar com esse 16. Qual os produtos que vai dar 16? 16 eu posso pensar como 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16, não é? É igual a 16. Então, é uma possível solução que seja 2 ou 8. Mas tem outros números também. Se eu pegar 4 vezes 4, ela vai dar também 16, tá? 1 vezes 16 também daria, e outros não. Tá. Só que, qual que é o macete aqui? Primeiro eu pensei no produto dos dois números, 16. Você vai perceber, se eu fizer 4 mais 4, vai dar 8. E na equação aqui, eu tenho o 8. Eu tenho o 8. Deixa eu arrumar essa flechinha aqui, que eu fico feio. Pá. Eu tenho o 8. Então, será que esse 4 vezes 4 ele faz sentido? Realmente ele faz sentido. A solução é o valor 4. Porque quando eu multiplico, ele vai dar o 16, exatamente. Quando eu somo, ele dá o valor 8, só que com o sinal ao contrário. E realmente é isso. Quando eu somar ou subtrair, tem que dar o número que acompanha a letra está sozinha, sem a potência 2, com o sinal contrário. 4 mais 4, 8 positivo. Aqui está 8 negativo. Então, está certo. A solução é... Está aparecendo mais um 5 do que um S. Agora ficou um pouco melhor. A solução é apenas o número 4. Né? Por quê? 4 vezes 4. Então, os dois são positivos, os dois são 4, mas não precisa colocar duas vezes. A solução é apenas o número 4, ok? Solução número 4. Então, aqui foi alguns formatos. Não coloquei aqui, mas tem alguns casos em que não tem solução a minha equação. Tanto do primeiro grau, como do segundo grau, como outros graus, tem casos que ela não tem solução, ou não tem uma solução real a algumas características desse formato, ok? Então, aqui é só um apanhado para você diferenciar quando é primeiro e segundo grau. Agora, vamos ver alguns exemplos que envolvem problemas, que é o que mais pode cair na prova do concurso de vocês. Problemas envolvendo funções do primeiro grau.
As funções são utilizadas na representação cotidiana de situações que envolvam valores constantes e variáveis, sempre colocando um valor em função do outro. Por exemplo, ao abastecermos o carro no posto de gasolina, o preço a ser pago depende da quantidade de litros de combustível colocado no tanque. Abordaremos as situações, problemas ligadas às equações do primeiro grau, respeitando a lei de formação f de x igual a x mais b, com a diferente de zero. Então, o que significa toda essa linguagem aqui? Nunca vi o que significa. Então, eu vou falar para vocês. Você pode escrever de duas maneiras uma equação do primeiro grau de forma geral. Você pode escrever como uma letra desconhecida que você pode usar o y, que é o mais comum, igual a um a que multiplica um x mais um b. O que significa cada coisinha? Esse valor a gente chama ele de constante. Por que constante? Porque ele é um número que ele não vai mudar, ele vai se manter constante nessa função no decorrer dos valores que eu utilizo. Então, não importa se eu usar a dependência para valor x1, x2, x3, sempre o valor do a ele vai se manter constante, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Tentar escrever na uma forma um pouco legível. Né? Ficou meio falhado aqui. Tá. Mas deu para entender que é constante. A letra B também é uma constante. Por quê? Ela não vai mudar o seu valor. Já o y e o x são as variáveis, então elas não têm um número fixo. Eu vou atribuir um valor para x e acho um valor para y. Então, o x, a gente vai chamar ele de variável independente, ele não depende do outro, e o y, ele depende do valor de x. Então, normalmente, eu atribuo um valor a x e vou encontrar o valor do y. Normalmente é assim. Mas você pode ter situações que você precisa fazer o contrário. Né? Mas o comum é você ter uma função, você tem o valor do a desconhecido, conhecido, essa constante, 2, 4, 6, 8, tanto faz, e o valor do b também constante, o valor do x, você vai atribuindo, ele vai variando, ele vai mudando, você vai testando e formando outros números. Quais os números que você vai descobrindo? Você vai descobrindo um número que é dependente do outro, que é o y, tá? Então, o que foi colocado como linguagem? F de x, f para dar um nome de função, e entre parênteses, um valor de x. Por que usar essa linguagem aqui? Ela fica interessante para ser usada porque fica claramente qual o número que eu estou utilizando. Então, eu posso, por exemplo, colocar f de x igual a y igual a, vamos colocar bem fácil aqui, ó, 2x mais 3. Então, o que vocês vão perceber? Essa equação aqui, ela é do primeiro ou do segundo grau? Ela é do primeiro grau, porque o expoente do x é 1. Então, ela é uma equação do primeiro grau. Consequência, eu vou trabalhar com uma função do primeiro grau, ok? Então, está dentro do que a gente está falando. Esse 2 e esse 3, ele não vai mudar conforme eu for atribuindo os valores, porque são os valores constantes. Já o x e o y que eu vou achar são variáveis. Então, por exemplo, se eu quero colocar assim,
Quando x vale 0, qual o valor do y? Então, em vez de eu escrever toda essa linguagem, eu faço f de 0 é igual a 2 vezes 0. Mas como que você sabe que é 0? Porque sempre que eu tenho um número e uma letra, significa que esse número está multiplicando essa letra. Como eu alterei, troquei essa letra por 0, então fica 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0, mais 3. 0 mais 3, 3 positivo. O que significa isso? Quando x é igual a 0, o valor do y vale 3. Tá? Então, uma linguagem bem matemática, você quis dizer isso. Mais um exemplo. Quando x vale 1. Então, dentro do parênteses, eu vou colocar 1, porque eu estou substituindo o x pelo valor 1. Então, fica 2 vezes 1 mais 3 é igual a 2 vezes 1, 2, mais 3 igual a... Percebam que aqui, ó, a constância sempre vai ser somando mais 3, mais 3. Por quê? A lei da formação da equação, o formato da equação do primeiro grau, eu coloquei que sempre é 2x mais 3. Então, sempre eu vou dobrar o valor do x e depois somar com 3. Então, aqui eu tenho 2 mais 3, 5. O que significa? Quando x é igual a 1, o y é igual a 5. Se eu fizer, vou colocar mais 2 exemplos só para fixar bem. Quando o x valer 2, então f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 3. Veja, sempre vai repetindo os mesmos passos. 2 vezes 2, 4, mais 3, igual a 7. O que significa? Quando x é igual a 2, o y vale 7. Aqui vocês já vão perceber o padrão que está se repetindo nessa equação. O x ele está aumentando de 1 em 1. O y está aumentando de 2 em 2. Por quê? Porque a equação me diz que é 2 vezes o x. Então, sempre ele vai ser aumentando 2. E aqui, começando do x, de 1 em 1. Se eu quiser um valor negativo, por exemplo, menos 2. Quando x vale menos 2, qual é o resultado? Então, eu tenho 2 vezes menos 2, negativo, fica entre parênteses, mais 3. Menos 2 vezes menos 2, menos 4, mais 3. Isso me dá a resposta menos 1. O que significa isso? Quando o x vale menos 2, o y vale menos 1. Então, só lembrar que o que está dentro do parênteses é o valor x e a resposta que eu tenho é o valor do y. Quando a gente for trabalhar com o gráfico, vocês vão ver que isso vai fazer bastante sentido, ok? Agora vamos um exemplo resolvido, só para a gente ver como que é um problema.
Exemplo 1. O motorista de táxi cobra R$ 3,50 da bandeira, valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, valor variável, conforme o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. A função define o valor a ser cobrado por uma corrida de X quilômetro, é f de x, 0,70, que é os 70 centavos, mais 3,50, que é o valor fixo. Então, eu quero saber no valor no quilômetro 18. Então, você vai substituir aonde aparece o x por 18. Então, eu tenho 0,70 centavos vezes 18 quilômetros mais 3,50. 0,70 vezes 18, 12,60, mais 3,50, R$16,10. Então, qual é a resposta? Se tivesse as alternativas lá, no caso. O preço a ser pago por uma corrida com percurso igual a 18 quilômetros corresponde a R$16,10. Esse é um exemplo de uma aplicação. Pode cair uma questão bem parecida com essa. Tá? Definiu a função para você achar em x igual a 20 quilômetros, 30 quilômetros, qual é o preço a ser pago conforme a bandeirada. Tranquilo. Exemplo 2, ele já é um pouco mais complicado, mas dá para resolver. O preço de venda de um livro é R$ 25,00 a unidade. Sabendo que o custo de cada livro corresponde a um valor fixo de R$ 4,00 mais R$ 6,00 por unidade, construa uma função capaz de determinar o lucro líquido, valor descontado das despesas na venda de X livros e o lucro obtido na venda de 500 livros. Então, o que é a venda? A venda é uma função em que você vai multiplicar o preço vezes a quantidade que vendeu. Vendeu 2, 25 vezes 2. Vendeu 10, 25 vezes 10. Então, a receita, chamei de RX, é 25 vezes o X. Tranquilo. O custo da fabricação, eu chamei agora de C de X, por causa do custo. O custo é 6 vezes a unidade mais 4. Eu fiz 10 unidades. Então, 6 vezes 10, 60, mais 4. Então, o custo para fabricar 10 livros são R$ 64,00, e assim por diante, né? Só dando um esboço de como seriam os exemplos, né? Então, agora, para determinar o lucro. O que é o lucro de uma coisa? É a receita menos o custo. Usando as ideias da função. A receita é 25x. O custo é 6x menos 4. E o que vai acontecer? Jogo de sinal. Menos 6 com mais 6, menos 6, negativo. Menos 6 com mais 4, menos 4. Fiz a operação. 25x e menos 6x, eu posso fazer essa operação, porque a mesma variável que eu estou trabalhando vai dar 19x menos 4. Então, eu achei a lei de formação. Agora, eu quero saber quando vende 500 livros, qual o lucro? Então, eu vou fazer 19 vezes 500, que é a lei de formação, menos 4. Então, vai dar R$ 9.496 para fabricar 500 livros, que é o lucro que ele vai ter. Okay? Parece ser uma equação um pouco mais complicada, mas não é. Trabalhando, um pouco, resolvendo mais alguns exercícios, a gente consegue pegar um domínio bom desse conteúdo. Para finalizar, o exemplo 3. O salário de vendedor é composto por uma parte no valor de R$ 800, mais uma parte variável de 12% sobre o valor de suas vendas no mês. Caso ele consiga vender R$ 450 mil, calcule o valor de seu salário. Então, como que eu vou calcular essa função? 12% é 12 dividido por 100. Eu vou multiplicar por X, que é a quantidade das vendas, mais R$ 800, que é o valor fixo que ele tem. Então, a função que eu vou encontrar é
12 dividido por 100 é 0,12 vezes x mais 800. Eu quero saber qual vai ser o salário quando tiver 450 mil. Então, coloco no valor de x, entre parênteses, 450 mil, e faço o produto. 0,12 vezes 450 mil mais 800. Isso vai me dar 54 mil mais 800, somando 54 mil e 800 reais será o salário dele. Ótimo salário, diga-se de passagem. Então, aqui a gente fez um apanhado para a gente ter uma noção de como seria as funções do primeiro e segundo grau. Nos próximos vídeos, vamos fazer mais um formato de simulado, que é o que mais vai ajudar vocês nas provas, tá? Mas aqui a gente já tem uma base. Quem tem um pouquinho de dificuldade ou não entender algum passo, pode revisar o vídeo ou pode entrar em contato para tirar as dúvidas, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.